Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 7 de abril de 2022, tempo da Quaresma, nos aproximando da Semana Santa, queremos elevar ao Senhor a nossa oração. Abstinência quaresmal, vós consagrastes ao Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora a Igreja, ficai presente a penitência, pela qual vos suplicamos, para os pecados e indulgência. Por vossa graça perdoai as nossas culpas do passado, contra as futuras protegei-nos, manso Jesus pastor amado, para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, Trindade Santa sumo bem, novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Assisti a Deus aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Os interlocutores de Jesus não têm a mínima ideia de que Jesus estava falando da sua ressurreição, até porque a ressurreição foi algo novo, até mesmo para os discípulos. Jesus, como Filho de Deus, tem o poder sobre a morte. Por isso, dirá: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Esta realidade a humanidade somente conhecerá após a ressurreição de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que, uma vez que Deus pode criar do nada, também pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma aos pecadores, criando neles um coração puro, e a vida do corpo aos defuntos, pela ressurreição. Ele que dá a vida aos mortos e chama o que não existe como se já existisse, nos diz Romanos capítulo 4, versículo 17.
E como pela sua palavra pôde fazer que das trevas brilhasse a luz, pode também dar a luz da fé aos que a ignoram. Diz ainda o Catecismo: pela morte a alma é separada do corpo, mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, unindo novamente a nossa alma. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. O que é ressuscitar? Segundo o Catecismo, na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 997. Quem ressuscitará? Todos os homens e mulheres que morreram. Como diz João 5,29, os que tiverem feito o bem sairão para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. De que maneira será a ressurreição? Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Como diz Lucas 24,39, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Mas ele não voltou a uma vida terrestre. Da mesma forma, nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo, que tem agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, conforme nos fala Filipenses capítulo 3, 21, em corpo espiritual, como nos fala 1 Coríntios 15, 44. Quando será a ressurreição? Definitivamente no último dia, como nos fala João 6, 39 e 40. No fim do mundo, com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo, ou seja, à sua segunda vinda, como nos fala 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A doutrina da ressurreição final exclui as teorias da reencarnação, segundo as quais a alma humana, depois da morte, emigra para outro corpo, repetidas vezes, se for preciso, até ficar definitivamente purificada. A esse respeito, o Concílio Vaticano II falou do único curso da nossa vida, pois está determinado que os homens e mulheres morram uma só vez, como nos fala Hebreus capítulo 9, versículo 27. Embora a cremação do cadáver humano não seja ilícita, a não ser que tenha sido escolhida por motivos contrários à doutrina cristã, conforme nos fala o Catecismo número 1176, a Igreja aconselha vivamente a conservar o piedoso costume de sepultar os cadáveres. Com efeito, os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal, que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 2300. Diante daquilo que foi dito, nos preparemos espiritualmente para celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição que se aproximam, pois a ressurreição de Cristo, celebrada na Páscoa, é a nossa ressurreição, na medida que estamos unidos espiritualmente a Cristo, cabeça da Igreja. Que a vitória de Cristo sobre a morte nos dê a certeza de que a vida não é tirada, mas transformada, para vivermos em comunhão com a Trindade Santa. Deus nos convida a estarmos na graça de Deus para que um dia possamos estar plenamente face a face diante dele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém.
O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.